Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro. Hoje comemoramos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Agora, prestação de serviço. Cidadania, comentário, denúncia, futebol e só notícia verdade. Para você avaliar. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu liberar o pagamento de emendas parlamentares. Os repasses estavam suspensos desde agosto, por decisão do ministro, que é relator de ações que miram esses recursos. O ministro Dino aguardava a aprovação no Congresso Nacional de um projeto para dar mais transparência e também rastreabilidade a esses recursos. O texto foi aprovado pelos congressistas e sancionado. Isso aconteceu na semana passada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou essa lei e, conforme o despacho de Dino, a decisão será enviada para análise do plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso não tem data definida para a votação. A liberação da execução dos recursos deverá obedecer regras conforme cada tipo de emenda. Então, boa gente desta terra, te informo com absoluta certeza que esta liberação só aconteceu porque os senhores deputados e também os senhores senadores aprovaram as propostas do governo Lula. Nesse caso, portanto, houve mais uma interferência da Corte de Justiça impondo aos congressistas as necessidades do governo Lula. Agora, depois de tudo acertado, sei lá como, o ministro Dino liberou as emendas parlamentares. Sempre é muito estranho este tipo de encaminhamento. Você pode avaliar, você pode analisar, você pode pesquisar e você pode, logicamente, ter a sua própria opinião. Basta se informar, basta buscar informações. Hoje você tem o celular e o celular é um instrumento importante e fácil para buscar informações, adquirir conhecimento. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sinalizou que a autarquia monetária pode adotar uma nova política monetária, mas contracionista, que indica manter a taxa básica de juros. A Selic em um patamar elevado por mais tempo. Ele disse ser lógico tal direcionamento para a taxa Selic diante de uma economia com maior dinamismo do que o esperado e também uma moeda mais desvalorizada. Mas
se recusou a fornecer a informação para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. Parece relativamente lógico imaginar isso. Foi em cima desse movimento que aconteceu ao longo do ano e o Banco Central foi migrando gradativamente de um ciclo de corte para uma pausa e também para o ciclo de alta de juros, disse a autoridade monetária. Ele disse que a autarquia iniciou um ciclo de cortes de juros em agosto, isso de 2023, que levou a Selic a 10,50% ao fim do primeiro afrouxamento, pois, para haver uma perspectiva de desaceleração da economia brasileira, naquele momento, que tem se frustrado sistematicamente. Também, logicamente, eu posso te informar que o novo presidente do Banco Central mostrou o sinal. O sinal dele, isso não quer dizer nada, absolutamente nada. O novo presidente estará sempre pedindo a bênção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de qualquer atitude do presidente do Banco Central. Então, pode ficar tranquilo. Ele vai dançar conforme a música, pois quem o nomeou foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um grupo de alunos do Colégio Estadual Eduardo Virmon Suplicy, de Francisco Beltrão, esteve em Curitiba por um motivo muito especial. Guilherme Tomazini, Larissa Perla Alencar e Luiz Otávio Costin, do curso de Desenvolvimento de Sistemas, que integra o rol de cursos oferecidos pela educação profissional e tecnológica do nosso estado. Eles apresentaram o projeto Eco Reward, sua recompensa por um planeta mais limpo, ao secretário de Educação, Roni Miranda. O projeto ganhou destaque nacional ao ser selecionado ao lado de outros 2 trabalhos desenvolvidos por estudantes da Rede Estadual do Paraná. Para o quê? Para a edição da 4ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, que foi realizada em Brasília, pelo Ministério da Educação, com o tema Inovação, Inclusão e Sustentabilidade. O evento reuniu mais de 400 projetos de instituições de todo o país, promovendo integração, competição e debates sobre a educação profissional e tecnológica. Destaque dos alunos paranaenses. Parlamentares da França disseram que devem apresentar um voto de desconfiança contra o primeiro-ministro Michel Barnier, preparando uma votação que pode fazer a extrema-direita derrubar seu governo em poucos dias. A moção foi apresentada depois que Barnier tentou aprovar parte do orçamento de seu governo para 2025, que inclui 60 bilhões de euros, cerca de 381,6 bilhões de reais na cotação atual. Isso em aumentos de impostos. Ele também propôs cortes de gastos, com o objetivo de reduzir o déficit para 5% no ano que vem e voltar a se alinhar às regras europeias até o final da década. Barnier, que foi escolhido como líder de um governo minoritário, apoiado por centristas e conservadores em setembro, tentou promulgar o orçamento usando uma cláusula constitucional que lhe permite ignorar uma votação na legislatura. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior destacou a importância do sistema de cooperativismo do Paraná para os avanços econômicos do estado. O Paraná é o estado brasileiro com a maior ação
de cooperativas. Portanto, o Paraná é o estado brasileiro com o maior número de cooperativas do país. Aqui tem mais de 226 organizações. Segundo o Ratinho Júnior, a eficiência do cooperativismo e também do associativismo é um dos principais fatores para que o Paraná esteja batendo recordes em vários índices econômicos, como a terceira menor taxa de desemprego de sua história e a melhor nota já conquistada em relação ao Copag, que atesta a saúde financeira do Estado. O porta-voz do Ministério das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Crispin Ferger, afirmou que relatos errôneos levaram à narrativa incorreta de que o BRICS estaria planejando criar uma nova moeda de referência, deixando o dólar, mas que este não é o caso. Em publicação feita no X, antigo Twitter, ele explicou que as discussões no grupo foram de realizar o comércio entre países membros, usando as próprias moedas nacionais. Em entrevista, o ministro das Finanças, Enoch Godongwana, disse que não há documentos do BRICS que fale sobre uma nova moeda de referência. Se eu estou negociando com chineses, não existe razão para eles não aceitarem a sua moeda. Infelizmente, o senhor Enoch não viu e também não ouviu a manifestação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando da última reunião do BRICS. O presidente brasileiro afirmou que deveríamos ter uma nova moeda para contemplar o governo dos BRICS e também com ações, e assim, só um escudo, o que não faz bem. Uma ação que faltou visão e também ouvido. A honestidade tem um poder para o qual nem todos estão preparados. Mesmo assim, seja honesto e descubra a força que brota desta escolha. Esse jornal retorna após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não desistiu de lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao governo de Minas Gerais em 2026. Em conversa recente com aliados, o presidente teria reforçado que o senador é hoje o melhor quadro para a disputa estadual e que ainda há tempo para ele ser convencido. Pacheco tem reagido com cautela à possibilidade de candidatura. O entorno do senador avalia que ainda é cedo para ele tomar uma decisão e que é preciso considerar se a candidatura teria viabilidade. Em uma tentativa de manter o senador em evidência, mesmo com o fim do seu mandato, à frente da Casa Legislativa, Lula considera nomeá-lo ministro. Uma das possibilidades seria encaixá-lo no Ministério da Justiça. A avaliação de fontes que acompanham as discussões é de que, mesmo que ele decida não ser candidato ao governo mineiro, esse cenário colocaria o senador em evidência para se tornar opção para uma futura vaga no Supremo Tribunal Federal.
Um dos grandes aliados do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná nos combates a incêndios de maior proporção e no resgate em alturas, os caminhões com plataformas móveis completaram 5 anos de operação no estado em 2024. 3 equipamentos desse tipo foram entregues pelo governo do estado à corporação em 2019, tendo sido lotados em Curitiba, Maringá e Londrina, onde atuam em situações especiais nas suas cidades de origem e regiões adjacentes. A escolha dessas 3 unidades levou em consideração a altura das edificações, a quantidade média de incêndios e o número de prédios. Elas mudaram toda uma sistemática de atuação nas nossas equipes, tendo em vista que nós só tínhamos um modelo de plataforma que estava em ação desde 1990, mas que não tinha uma agilidade como esse tipo tem, explicou o coronel da reserva Gelson Marcelo, que em 2019 era o chefe da Diretoria de Administração e Finanças do CBM Paraná, destacando os ganhos em missões relacionadas a grandes alturas e edificações. A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou proposta que isenta a rede pública de saúde do sistema de bandeiras tarifárias de energia elétrica. O objetivo é evitar que os estabelecimentos do Sistema Único de Saúde, o SUS, sejam onerados com aumentos de tarifas em circunstâncias de escassez de energia elétrica, a exemplo da causada por crises hídricas. A medida está prevista no projeto de lei 852 de 2017, do deputado Áureo Ribeiro. O relator, deputado Hugo Leal, defendeu a aprovação do texto. Ele afirmou que a proposta permite que os recursos públicos alocados à saúde podem ser direcionados à atividade fim, com maiores benefícios à população. Leal acrescentou que a lógica das bandeiras tarifárias para sinalizar aos consumidores que reduzam seu consumo não pode ser aplicada às instituições públicas de saúde. O governo do estado lançou 2 novos mapas ilustrados, ressaltando os potenciais paranaenses nos segmentos de ecoturismo, de aventura e do turismo náutico e pesca. Iniciativa da Secretaria do Turismo e do Viagem Paraná, órgão de promoção comercial do setor, os novos materiais serão divulgados e distribuídos em eventos estaduais, feiras nacionais e congressos fora do país, ligados a ambos os segmentos, ajudando na promoção e consolidação do turismo do Paraná. Os destinos que constam nos mapas foram selecionados a partir de uma curadoria da Diretoria de Operações Segmentação Turística do Viagem Paraná, que conta com departamentos focados em recortes específicos do setor. Para o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes, os materiais destacam o alcance do Paraná em destinos e atrativos. Certamente, esses mapas serão referência na orientação de turistas e viajantes, que podem procurar de maneira mais fácil por atividades de seus segmentos preferidos através do guia, disse ele. No apagar das luzes do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende mobilização da base aliada na aprovação de 2 iniciativas. A primeira é a regulamentação da reforma tributária, sobre o consumo que ainda falta tramitar no Senado Federal. Apesar de divergências entre setores público e privado, o presidente da Casa Legislativa, Rodrigo Pacheco, entende que a proposta deve ser votada em dezembro. O Palácio do Planalto quer iniciar o próximo ano com uma discussão focada na reforma tributária sobre a renda, o que inclui o aumento da faixa de isenção para a pessoa física. A pauta deve ser a prioridade do governo para o próximo ano, já que é uma promessa eleitoral do petista que pode melhorar sua avaliação junto à classe média. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O Bar Mignon foi fundado em 1925.
Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerando a inflação oficial do país, passou de 4,63% para 4,71% este ano. A estimativa está no boletim Focus, pesquisa divulgada pelo Banco Central, com expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2025, a projeção da inflação também subiu de 4,34% para 4,4%. Para 2026 e 2027, as previsões são de 3,81% para 2026 e 3,5% para 2027. A estimativa para 2024 está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central e definida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta é de 3% para este ano, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é 1,5% e o limite superior é 4,5%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, mais uma vez, como sempre, logicamente, o governo gasta mais do que arrecada. E você paga a conta, irmão. O governo do Paraná repassou aos municípios em novembro o total de R$ 912.963.534,68, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda. O montante é cerca de 5,78% maior do que o registrado em novembro de 2023. A maior parte desses recursos é proveniente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, totalizando 823,7 milhões. O tributo é a principal fonte de receita do Estado, representando cerca de 25% da arrecadação. Além disso, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, de 2024, contabilizou 75,1 milhões de reais. O Fundo de Exportação, com 13,3 milhões, e os royalties do petróleo, com 733 milhões. Os recursos são provenientes de transferências constitucionais e fazem parte das receitas públicas correntes, e eles podem ser aplicados pelos municípios em áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública e transporte. Na próxima quarta-feira, dia 4 de dezembro, os vereadores de Curitiba irão analisar as contas do prefeito de Curitiba no ano de 2022. Analisados pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Paraná, Fábio Camargo, Ivan Bonilha e Augustinho Zucchi. Aprovado sem ressalvas. Será uma votação tranquila e não haverá dificuldades no plenário, mesmo com algumas inconsistências tão faladas pela bancada de oposição, como subsídios ao transporte coletivo, sem contrapartida social. Mas o bicho pode pegar com as contas de 2014 de Gustavo Frutti, mas sem bomba-relógio. Mesmo com o Tribunal de Contas do Paraná ter apresentado várias ressalvas, algumas corrigidas e outras hibernando por 10 anos sem serem encaminhadas para plenário. Lá na Câmara Municipal de Curitiba, os vereadores da bancada de apoio do governo não vão discutir nada. Vão ficar quietinhos
e deixar a oposição discutir. Aí, quando chegar o momento de votar, logicamente, eles vão dizer amém ao prefeito que sai agora no dia 1º de janeiro. Chegando a alegria do povo, o futebol, José Domingos Borges Teixeira é a nossa próxima atração. Alô, amigos. Alô, Johnny. Um abraço a todos. Clube Atlético Paranaense ainda continua correndo risco de entrar para a zona do rebaixamento. Acho isto muito difícil. Após o empate contra o Fluminense, o Atlético Paranaense ganhou uma distância do próprio Fluminense e de outros que estão nas posições abaixo na classificação. Então, as possibilidades de o Atlético Paranaense permanecer na elite são muito boas. Mas as preocupações dos atleticanos são extraordinárias. E estas preocupações têm amplas razões. Porque o time novamente deixou a desejar. Abriu a contagem com menos de 1 minuto de jogo com o zagueiro e depois teve bons momentos e no segundo tempo, com a entrada do Ganso, o Fluminense deu um vareio, isso mesmo, vareio no Atlético Paranaense. E o Atlético não perdeu o jogo porque o goleiro Michael foi sensacional. Defendeu pênalti, defendeu tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. Só foi vencido naquele petardo dado pelo, mesmo que perdeu o pênalti, o Arias. O Atlético não jogou bem. O Fluminense foi bem, mas está atrás do Atlético na classificação. O Atlético Paranaense tem compromissos difíceis nestas rodadas derradeiras e precisa de mais alguns pontos para se manter na condição de time da linha principal do nosso futebol. Adversário vindouro, o Cruzeiro que precisa também de resultados. O Cruzeiro deixou escapar pelas mãos um resultado nessa última rodada e assim vai. É o Campeonato Brasileiro com emoções fortes e muito fortes para as rodadas finais. Título, Botafogo ou Palmeiras, mais para o Botafogo, que tem 3 pontos à frente. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Pesquisadores da Universidade de Brasília e do Centro Universitário de Brasília descobriram uma substância presente na goiaba que pode ajudar a combater o câncer. Segundo o estudo do lipopeno, possui propriedades antioxidantes que ajudam na prevenção e até mesmo no tratamento de várias doenças, incluindo o câncer de mama, o câncer de próstata, e a goiaba se tornou assim uma matéria-prima para moléculas porque em rendimento ela se torna superior. Então, logicamente, que você precisa consumir essa substância, pois ela tem propriedades antioxidantes, inclusive com propriedades antioxidantes superiores ao que existe no mercado. Então, é um alto rendimento da molécula a partir desta matéria-prima. A afirmação é da pesquisadora da UNEB e professora nos cursos de Saúde e Ciências Biológicas do Centro Universitário de Brasília, Andreone Gomes Vasconcelos. A ciência servindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro dentro dessa gota. Nosso Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom e emuná a todos, sem exceção.